para os portugueses, ver um monarca indiano foi extraordinário. Esta reação é justificada se me perguntarem. Mesmo apesar da nova riqueza que os portugueses tinham encontrado na costa ocidental de África, ela não se comparava àquela presente no comércio marítimo do Oceano Índico. Monsaíde, um dos tunisinos que tinham acolhido o português enviado por Gama quando a frota deste chegou à Índia e que tinha decidido ajudar os europeus, porque tinha saudades deles, explicou a vasta Gama a etiqueta da corte do Samorim de Calcute. O tunisino deu explicações ao português para ele não passar vergonha e para não ofender o Samorim, como é óbvio. Mas eu suspeito que também foi para os dois homens estabelecerem uma boa relação entre eles, tendo em conta os feitos do português na costa oriental africana. Spicy meat. Yeah, boy. No primeiro dia, Gama afirmou sua dignidade, pediu para falar em privado com o Samorim. Este pedido foi-lhe concedido, e quando se encontravam em privado, o português explicou ao indiano os seus objetivos. O primeiro era chegar à Índia, que procuravam há décadas, em nome de um rei que possuía muita terra. Why the fuck you lying? E o segundo era procurar reis cristãos. Boa sorte com essa. Nesta altura, os portugueses ainda acreditavam que os hindus eram cristãos, e Gama, achando que o Samorim de Calcute era um, prometeu-lhe trazer a carta de Dom Manuel I. O português parece ter estabelecido alguma credibilidade com o Samorim no dia de chegada, mas esta foi rapidamente perdida no segundo dia. A razão para isto foi a qualidade dos presentes portugueses, levados para impressionar um chefe da África Ocidental, mas completamente obsoletos na costa oriental africana e, consequentemente, no subcontinente indiano. O Bala do Samorim, o seu governador, riu-se dos presentes dos portugueses, recusou-se a enviá-los ao Samorim e, para piorar, quando mercadores muçulmanos apareceram, eles gozaram com os portugueses. O navegador português foi obrigado a reagir rapidamente e explicou que não era um mercador, mas o embaixador do rei português, e que quando o último enviasse outra frota a Calcute, esta traria presentes aceitáveis. Vasta Gama pediu outra audiência com o Samorim para explicar a sua situação. Porém, assim que o dia foi passando, o português perdeu a paciência e acabou por sair do palácio. Enquanto ele ia perdendo a paciência e os pensamentos de bombardear a cidade penetravam-lhe a mente, passava-se algo nos bastidores. Os mercadores muçulmanos pressentiram uma ameaça com a chegada dos cristãos, tendo em conta a tendência destes para bombardear cidades costeiras e estabelecer monopólios. E apesar da reputação de Calcute como um porto aberto para o comércio, os muçulmanos, como qualquer pessoa com um cérebro, queriam proteger os seus direitos. Vale a pena ressaltar que não era a primeira vez que a posição deles estava em risco, e quando a mesma foi ameaçada por mercadores chineses, os muçulmanos tiveram um papel essencial na sua expulsão da cidade. Os muçulmanos provavelmente conseguiram uma audiência com o Samorim, onde lhe podem ter sugerido que o português podia ser um pirata. Para ser justo com os muçulmanos, o comportamento de Gama na costa oriental africana foi tudo menos pacífico. Uma consequência desta audiência foi que os portugueses começaram a pensar que os muçulmanos pediram a morte de Gama. No próximo dia, este voltou a encontrar-se com o Samorim, mas este encontro foi frio e confuso. O Samorim fez várias perguntas a Gama e o almirante foi obrigado a improvisar. Porém, quando apresentou a carta de Dom Manuel I ao Samorim, este ficou satisfeito e os portugueses foram autorizados a vender mercadorias na cidade. Quando Gama estava a voltar para os navios portugueses em Panderane, a tensão, a incerteza e a desconfiança, uma mistura com consequências negativas para os povos da África Oriental, voltaram a aumentar. Desta vez, o problema era entre Gama e o Bala do Samorim. O último não queria dar barcos a Gama para que ele e os seus homens voltassem para os navios, porque pensava que eles estavam a tentar fugir sem pagar impostos. E os portugueses estavam desconfiados do Bala, porque temiam que esta recusa do governador fosse parte de uma armadilha preparada pelos muçulmanos. A discussão entre os dois aumentou e Gama conseguiu fazer com que um dos seus homens chegasse à frota, mas os portugueses reféns que estavam em terra
começaram a entrar em pânico, pois temiam que eles seriam mortos se os navios portugueses tentassem aportar. Se vocês estão à espera de uma batalha, eu lamento informar-vos, mas isto foi o culminar da ação. No dia seguinte, o problema simplesmente desapareceu. Os captores indianos disseram aos europeus que se trouxessem sua mercadoria para a terra, poderiam ir, e explicaram ao sempre impaciente Gama que o costume daquela terra era que qualquer navio que aportasse em Calcute teria que vender toda a sua mercadoria antes de partir. Uma explicação um pouco tardia, mas tudo bem. De seguida, os portugueses descarregaram as suas mercadorias e os reféns foram libertados. Os europeus tiveram pouco sucesso comercial em Calcute, principalmente devido à qualidade dos seus produtos, mas mesmo assim conseguiram comprar quantidades reduzidas de especiarias e pedras preciosas. Durante a sua estadia em Calcute, os portugueses começaram a desvendar como a sociedade da costa do Malabar funcionava. Eles travaram amizade com as castas baixas e, mais importante, começaram a recolher informação como as redes de abastecimento do Índico funcionavam. Os portugueses também se aperceberam das dificuldades e obstáculos da rota das especiarias. Este pó valioso, altamente desejado pelos europeus, surpreendentemente não para snifar, mas para a conservação e tempero de alimentos, era produzido no subcontinente, transportado pelos navios árabes para o Mar Vermelho, comprado pelos venezianos e genoveses no Egito e vendido na Europa pelos últimos, a preços exorbitantes. Os portugueses cheiraram literalmente uma oportunidade e começaram a querer interromper esta cadeia de abastecimento complexa. Quando agosto chegou, Gama começou a preparar a partida, muito provavelmente porque não se queria cruzar com os navios árabes. Antes de deixar a Índia, o português tentou estabelecer uma presença comercial permanente na cidade, mas as relações com o Samorim esfriaram novamente. O enviado de Gama, Diogo Dias, viu o Samorim exigir um imposto comercial aos portugueses e acabou por ser posto em prisão domiciliária, um sinal que o líder indiano estava preocupado que os recém-chegados partissem sem pagar. Gama, com a sua característica impaciência, não percebeu que os mercadores tinham que pagar impostos portuários e que as mercadorias portuguesas não serviam como garantia. Para piorar, ele pensava que o Samorim tinha sido influenciado pelos muçulmanos por causa de razões comerciais. Para ser justo com o navegador, a possibilidade dos muçulmanos terem avisado o Samorim que os portugueses eram uma ameaça ao comércio da região e, por consequência, à sua posição, não é uma ideia abstrata, mas a verdade é que a mentalidade dos europeus era uma ameaça direta à posição dos muçulmanos. Eventualmente, Gama ficou a saber dos portugueses que tinham sido capturados e procurou fazer os seus próprios reféns. O português enviou um navio a Calcute, supostamente para fazer comércio, mas no dia 19 de agosto, quando 25 homens, 6 destes de castas altas, entraram no navio português, Gama aproveitou a chance e capturou-os. O que se seguiu foram negociações tensas. O português, desconfiado como sempre, e pensando que Dias estava morto e que os enviados indianos estavam a tentar empatá-lo, ameaçou bombardear a cidade, decapitar alguns reféns e fez bluff, dizendo que voltaria a Portugal com os restantes. Eventualmente, a situação acalmou-se momentaneamente. Dias foi liberto. Gama libertou alguns reféns, ficando com 6, porque pretendia trocá-los por mercadoria. No dia seguinte, Monsaíde, o tunisino que ajudou os portugueses, pediu ajuda a estes, porque a população da cidade tinha-se virado contra ele, devido à ajuda que ele deu aos recém-chegados. Os navios com as mercadorias chegaram, mas Gama, um excelente diplomata, decidiu quebrar o acordo, ignorou as mercadorias e partiu para Portugal. E antes de partir, o português disse para os indianos guardarem as mercadorias, pois os portugueses iriam voltar, e que quando isso acontecesse, os indianos saberiam se eles eram ladrões, como lhes diziam os muçulmanos. Como os portugueses ainda não sabiam como navegar no Índico, a sua fuga foi dificultada. O Samorim, furioso com as ações de Gama, enviou uma frota, mas esta foi derrotada a 30 de agosto. Os portugueses foram então forçados a subir a costa do Malabar, chegando a Angediva a 15 de setembro e derrotando outra frota de Calcute a 22. Nos seguintes dias, a frota de Gama repeliu todos os navios que se aproximavam dela,
amigáveis ou não. Ainda na costa indiana, os portugueses encontraram um homem bem vestido que falava veneziano. Este era um europeu cristão que tinha sido capturado e que se converteu ao Islão, mas na realidade ainda era um cristão. Pouco confuso, certo? O veneziano servia um senhor rico que prometeu hospitalidade aos portugueses. Estes, desconfiados de tudo e de todos, começaram a suspeitar da quantidade de palavras que saía da boca dele. Quando Paulo da Gama verificou as credenciais dele com os hindus, os últimos denunciaram-no. O veneziano, ex-cristão muçulmano, mas que na realidade era cristão, foi preso e torturado pelos portugueses e acabou por admitir que havia uma frota a ser reunida para atacar os mesmos. Foi isto que fez com que os portugueses decidissem que era tempo de partir, e a 5 de outubro eles assim o fizeram. Depois da partida, o veneziano foi-se abrindo com os seus captores. Afinal, era um servo do sultão de Goa, enviado por este para avaliar a força portuguesa e se esta poderia ser tomada pela do sultão, para que os portugueses pudessem ser postos ao serviço do líder de Goa contra outros líderes da região. O refém partilhou a informação com Gama e este começou a perceber melhor a política da Índia Ocidental. Afinal de contas, o veneziano ainda não tinha contado tudo. Durante a viagem de regresso, ele revelou que era um judeu polaco que tinha fugido da Europa devido aos pogroms na Europa Central, e as viagens que tinha feito obrigaram-no a adotar várias identidades. Depois da frota voltar a Portugal, o judeu iria converter-se ao cristianismo e seria batizado de Gaspar da Gama. Por falar na viagem de regresso, esta foi um pesadelo. Os portugueses não sabiam como navegar no Índico, e os resultados disto são óbvios. Os homens foram torturados pela sede e pela fome. O escorbuto reapareceu e o motim quase estalou. Isto aconteceu durante 3 meses, e aquilo que salvou os portugueses foi um vento favorável. Quando eles passaram por Mogadiscio, um porto muçulmano em África, Gama decidiu bombardear a cidade, só mesmo porque sim. Os locais de Melinde, por outro lado, tiveram mais sorte. As relações com o sultão eram boas, e quando os europeus chegaram à cidade, a 7 de janeiro de 1499, não houve nenhum bombardeamento. Os portugueses continuaram a navegar pela costa africana, e quando se tornou óbvio que havia poucos marinheiros para os 3 navios, o São Rafael, que estava mais danificado, foi queimado. A frota contornou o cabo a 20 de janeiro. A viagem de regresso estava sossegada, mas a frota acabou por perder um dos seus membros mais importantes. Paulo da Gama adoeceu e acabou por morrer a caminho dos Açores, o que afetou profundamente Vasco. O primeiro navio da frota a chegar a Portugal foi o Berrio, a 10 de julho, tendo sido seguido pelo São Gabriel poucos dias depois. Vasco da Gama recebeu terras, foi elevado à alta nobreza e recebeu o título de Almirante do Mar das Índias. A expedição foi um sucesso para Portugal. O país estava numa posição privilegiada para acabar com o monopólio italiano do comércio de especiarias na Europa, mas a viagem chocou o Oriente. Introduziu um novo jogador no Índico, que jogava de uma maneira diferente. O seu jogo era marcado pela violência e pelo desejo de estabelecer monopólios comerciais. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.